Existem pessoas que simplesmente passam pela vida e existem pessoas que deixam marcas. A diferença entre elas não é talento, é aquilo que elas deixam no outro. Você já se perguntou qual sensação você tem deixado na vida das pessoas? Aqui falamos sobre escolhas, mentalidade, posicionamento, imagem e marca pessoal, a partir de histórias reais, decisões conscientes e tudo aquilo que sustenta uma reputação quando ninguém está olhando. Muito prazer, eu sou Michele Sofiati e esse é o Branding 360. Sejam muito bem-vindos e para esse bate-papo de hoje temos um convidado muito especial, Saulo Bocaneira. Muito obrigada. E eu que agradeço, que honra estar aqui podendo servir a todos nesse canal maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante, muito divertido ao mesmo tempo. Muito obrigada, já me sinto muito honrada e lisonjeada por você ter aceitado o convite. A recíproca é verdadeira. E eu sei que vai ser, ó. Então vamos lá, quem é Saulo Bocaneira? Alguns empresários crescem no esforço, outros aprendem a crescer com consciência. Nosso convidado de hoje construiu mais de 30 anos de experiência no mercado de turismo, vivendo na prática a pressão, a rotina intensa e o desafio constante de tomar decisões sob demanda. Mas foi justamente nesse cenário que ele percebeu algo que poucos têm coragem de encarar. Não é o negócio que gera o caos, é a forma como o empresário pensa, decide e organiza a própria vida. A partir dessa consciência, ele passou a desenvolver métodos que interagem e integram estratégia, comportamento, inteligência emocional, ajudando empresários a saírem do modo apagar incêndio e as empresas aí aumentarem o faturamento entre 20% a 100%. Imagina! E entrarem a um estado de clareza, foco e direção. Ele é criador de metodologias próprias de performance consciente, entre outras. Ele já ajudou aí líderes também a aumentarem, além do faturamento, a consciência. Muito interessante, sem sacrificar saúde, família ou equilíbrio mental. Porque no fim, produtividade não é sobre fazer mais, é sobre pensar melhor, decidir com clareza e sustentar o que realmente importa. Então, mais uma vez, muito prazer. Vamos adentrar aqui, Saulo, que currículo, hein? Eu agradeço. Realmente foram 30 anos de turismo muito intensos. Nossa. E que durante essa jornada eu pude desenvolver uma habilidade de treinar pessoas e descobrir como que o ser humano pode funcionar de uma maneira melhor. Que experiência! Só de ler o currículo eu falei, nossa, já nos impacta. Então vamos lá, Saulo, para as pessoas conhecerem um pouquinho aí sobre você, né? Antes da gente falar sobre carreira, sobre produtividade e mentalidade, quero voltar lá na base um pouquinho, se você puder falar para nós, de onde que você é, contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Muito bem, vamos falar desde o começo, né? Isso. Eu sou de São Paulo mesmo, nascido e criado em São Paulo. Aos 17 anos, eu acabo saindo de São Paulo por uma questão de segurança, mudei para Ribeirão Preto, fui morar com a minha mãe lá. E desde pequeno, ali desde os meus 14 anos, eu fui criado, moldado e programado para trabalhar, para ajudar minha mãe a sustentar a família, né? Minha mãe já separada do meu pai. Você é filho único? Eu tenho mais 4 irmãos. Okay. Eu tenho mais um irmão e 3 irmãs acima e mais 2 irmãs ainda do segundo casamento do meu pai. Mas, com a separação dos meus pais, meus irmãos todos foram para a faculdade, cuidar da vida, e eu fiquei com a minha mãe, e ali eu fui ajudá-la, e sempre nessa ideia de ajudar a minha mãe. Aos 17 anos eu mudei para Ribeirão Preto com a minha mãe, e ali eu comecei a minha história. Fui ajudante de garçom, fui trabalhar no Ceasa carregando caixa de banana, depois fui trabalhar vendendo roupa, e minha mãe fazia trabalhos como corretora de imóveis ali no final de semana. Bacana. E aí eu ajudava a minha mãe aos finais de semana levando uma outra pessoa para visitar uma casa e tudo mais. Você tinha que idade nessa época? Eu tinha, na época, 20 anos. Ok. E aí, lá em Ribeirão Preto, existem alguns conjuntos habitacionais de Coab que se pode vender aqueles imóveis, né? E aí minha mãe se especializou em vendas desse tipo de imóvel. E aí eu levei uma pessoa para conhecer esse tipo de imóvel, e a pessoa na hora falou assim, menino, eu gostei do seu atendimento,
você me procura amanhã nesse endereço aqui, me dê um endereço. Amanhã eu quero você lá, vai com uma roupinha bonitinha, que eu quero ver um negócio com você. Eu falei, tá bom. Outro dia eu cheguei lá, tinha lá uma empresa grande de turismo, de renome no Brasil. Cheguei ali e vi, eu falei, meu Deus, o que é isso? Entrei, a pessoa falou, tava te esperando. Eu falei, tá bom, senta aqui. E aí tocou o telefone, ela falou, atende, você vai repetir isso. Ela começou a repetir, eu comecei a atender. E ali eu vendi o meu primeiro pacote de turismo. Ela falou, parabéns, você está contratado. Eu falei, para fazer o quê? O que eu tô fazendo aqui? Você vai virar agente de viagens. Eu falei, que legal isso, que interessante. E aí começa a minha história, isso em janeiro de 1991, eu começo uma história no turismo. Ao longo dessa jornada, eu fui crescendo, fui evoluindo como vendedor e tudo mais, como executivo de vendas, e eu acabo voltando a São Paulo. Chegando aqui em São Paulo novamente, eu estava como vendedor de uma loja, me promoveram a supervisor de vendas e me transferiram para São José do Rio Preto. Quando eu chego em São José do Rio Preto, Michele, eu entro em desespero. Por quê? Porque eu era um bom supervisor de vendas, um ótimo vendedor, certo, mas eu não tinha noção do que era ser gerente. E aí eu peguei a loja fora do padrão, as pessoas desmotivadas, aí eu tive uma pane e falei, e agora o que eu faço? E aí vem a primeira situação. Um diretor regional dessa empresa, o diretor maior dessa empresa, chegando lá, olhou e falou, tá fora do padrão, né, Saulo? Eu falei, tá. Então, você tem 30 dias para colocar no padrão e trabalhar a motivação das pessoas, senão você tá fora. Meu Deus, 30 dias. Assim. E você não sabia também, não tinha experiência naquela situação ali, naquele momento. Eu saberia lidar com as pessoas do meu jeito. Claro. E aí eu me vi 450 quilômetros de distância da minha casa, sem nenhum tipo de suporte familiar. Sozinho, né? Sobre aquela situação, eu tenho 30 dias, e tinha acabado de mudar com a minha família, minha esposa e meus filhos. Sim. Falei, e agora? E aí, Michele, foi engraçado porque eu fui fazer a coisa que eu mais odiava na vida, ler e estudar. Sério? Sério. Olha quem te viu, quem te vê, hein? Sério. E aí eu comecei a estudar, ia procurar informação, ia trabalhar, na época, marketing 2.0, fui trabalhar em inteligência com algumas pessoas, tal, vendas, técnicas de vendas. Só que eu comecei a perceber que as pessoas estavam muito desmotivadas, e aí eu comecei a... me fala, o que está acontecendo? Conversar. Vamos conversar. Entender, claro. Eu virei um coach sem saber o que era aquilo. Ok. E eu comecei a perguntar, mas o que é isso? O que está acontecendo? Problemas de relacionamentos, familiares, de saúde e de diversas situações. Que impactavam diretamente na produtividade dessa pessoa no trabalho. Claro. E aí a burdoada vinha de cima, tem que fazer eles produzirem. Tem que vender. Tem que vender! E eu falava, tá, mas tem um outro negócio aqui que está machucando eles. E eu comecei a, sem perceber, ajudar essas pessoas no cunho mental e emocional, e elas começaram a ficar mais leves, e elas começaram a produzir. Uma coisa que foi natural. Natural. Falei, nossa, que negócio interessante. Comecei a buscar mais livros sobre isso, sobre o comportamento humano, sim, sobre como ajudar pessoas. Aí eu viciei. Aí você falou, nossa, adorei essa área. Esse negócio funciona. Que legal isso. Aí eu comecei a estudar o desenvolvimento humano mesmo, isso há mais de 20 anos atrás, e eu comecei a estudar e me dedicar a isso. Aí o meu diretor regional falou assim, o que você fez, cara, que tá todo mundo vendendo bem, tá todo mundo alegre? Eu falei, sei lá, eu tô estudando um negócio aí sobre mudança mental e comportamental. Ele falou, pô, então faz uma palestra pra gente. Olha. E aí nasce a primeira palestra do Saulo há 20 anos atrás, sem nenhum tipo de intenção. Só que aí, o que aconteceu é que essas pessoas, na hora, ficaram felizes, muita gente batendo palma, muita gente chorando. Eu falei, peraí que tem alguma coisa séria aí. Aí eu fui me aprontar. Aí eu comecei a virar palestrante, comecei a brincar de palestrar, virou um hobby. E aí a coisa deu tão certo que aí eu fui de verdade estudar para virar treinador comportamental. Nossa, que história bacana. Foi por causa disso.
Porque você, querendo ou não, você se infiltrou de uma Sim. maneira não intencional. Total. E aí depois você foi buscar métodos, que foram os livros no começo. Sim. Aí você começou a gostar daquilo. Eu falo assim, a gente não gosta de... Tem pessoas que falam, não gosto de ler e estudar, é porque o assunto não é interessante, muitas vezes. Ou você não tem paixão por aquilo, não toca Ou teu coração. porque aquilo não gerou uma prioridade em você. Sim, exato. Então, aquela pressão me ajudou, mas eu desenvolvi uma tensão desnecessária e durante essa jornada foi onde eu comecei a aprender de verdade a cuidar disso, porque eu tive sérios problemas. Imagino. Então, antes da gente adentrar aí, você que viveu mais de 30 anos nesse mercado do turismo e tudo mais, o que esse mercado te ensinou mais a fundo sobre a pressão, sobre performance, sobre mentalidade? Porque daqui a pouquinho a gente vai entrar aí nos seus métodos e tudo mais. Sim. Mas como é que você aprendeu com esse mercado e conseguiu depois replicar isso nas suas formas de conduzir os trabalhos que você faz atualmente? Eu vou dar um passo antes, se você me permitir aqui, Claro, essa licença poética. Entender que da onde vem a produtividade e a performance. A produtividade, ela nasce há milhares de anos fazendo com que as pessoas entregassem algum resultado por meio de uma pressão ou até mesmo de uma ameaça de morte. Ok. Isso há milhares de anos. Ok. Depois, entrando aqui nos últimos 100 e poucos anos, a gente está falando da era industrial. Que aí vem Taylor, vem Ford, que diz que a produtividade ela pode ser mecânica e que o ser humano, na sua mecânica, pode simplesmente tirar daqui, colocar aqui, tirar daqui, colocar ali, e que o ser humano não precisa pensar para ser produtivo. Ele simplesmente tem que fazer. Repetir. Repetição. E aí essa repetição criou algo em larga escala, então as pessoas se tornaram mecânicas. Tira daqui, põe ali. Tira daqui. Assim como foi construído o nosso sistema escolar hoje, que parece uma indústria. Tira daqui e coloca ali. Muito bem. Então a gente começa a entender que produtividade é fazer as coisas mecanicamente e quanto mais, melhor. Nasce o primeiro conceito. Quanto mais eu faço, mais eu produzo. Que vem lá da pré-história. Da pré-história, da parte industrial. Então não é por nada que a gente faz isso até hoje. Não é por nada que a gente faz isso. Já vem um padrão. Tá no DNA, porque veio dos nossos bisavós, dos nossos avós, tataravós. E aí vem a guerra, que a gente tem que produzir em larga escala, não é? Sim. Que é ou eu mato ou eu morro. Exato. Ok? Então a gente cria dois paradigmas. Primeiro, quanto mais eu produzo, melhor. Ou eu mato, eu morro. Aí eu pego, transformo isso em produtividade e a gente vem para o mundo corporativo. Que aí começa a história. Tem que matar um leão por dia. Ou eu mato, eu morro. Ou é ele, ou sou eu. É horrível quanto essa mais frase, eu produzo, né? Quanto mais eu produzo, mais eu tenho. Não é? E aí vem aquela coisa. Você está produzindo? Não importa quantas horas, é 12, 14, 16 horas, engole o choro e vai para cima. O homem não tinha direito de parar para respirar. Tá parando para respirar por quê? Aí começa a achar que produtividade é igual à indústria, que é a larga escala. Quanto mais eu faço, melhor. Você não para descansar. Junta tudo isso, chega num modelo corporativo que nós temos hoje. Ficou uma repetição. Ficou uma padrões. repetição. E aí as pessoas não param. Para pensar. Para pensar. Só estão fazendo. Só estão fazendo. E vivendo uma guerra, uma luta, e acham que produtividade é gritaria, que é motivação, que é porrada voadora. Acordar às 5 da manhã e dormir dormir uma hora da manhã. Isso. E achar que é assim que o mundo funciona, então eu estou funcionando muito bem. Não. Nossa. Percebeu de onde que veio isso? E a gente está moldado, programado para viver assim. Gente, que loucura. Então a gente tem que desprogramar o nosso cérebro, o nosso modo de repetição. Exatamente. Porque é o que você falou, a gente acaba não pensando porque nós estamos fazendo certas coisas. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Eu vou fazer também. Ser produtivo é fazer, ticar a lista ali que nós temos todos os dias de 20 coisas. É isso. É isso. E aí você foi bem a fundo, achei bem interessante, porque você se aprofundou na causa. Foi a causa. Eu fui procurar da onde que veio essa história toda. Por que a gente tem que ser assim? Exato. Porque a gente costuma tratar o que? Só o efeito. A gente só causa em sintoma.
Exato. A Dá gente um só remedinho. quer dar um remedinho pro sintoma aqui. Ah, você tá cansadinho? Deita aqui, descansa um pouquinho, toma aqui um remedinho pra dor de cabeça, vai passar, amanhã você continua. E amanhã vai-se embora. E amanhã vai-se embora. Então, falando disso que você mencionou, Legal. que você foi estudar um pouco sobre a causa, e tudo isso você entendeu ali um pouco, então, sobre a pressão, sobre a tomada de decisão, comportamento humano. Sim. E aí, foi aí que você fez a sua transição de carreira. Foi aí Ou que eu foi comecei a entender que eu precisava, que isso funcionava, e aí eu comecei a testar isso em empresas que eu fui trabalhar. Então, eu acabei crescendo, evoluindo entre as empresas, né, virando, às vezes, gestor comercial nacional, diretor e tudo mais, e eu comecei a testar isso nas empresas. Qual Certo. foi o detalhe que eu encontrei? Um pouquinho antes disso, me explicando o que aconteceu comigo, porque eu sou uma prova viva dessa situação. O que eu inverti? Eu inverti os meus valores. Trabalho, dinheiro, família. É muito importante isso, dos Vamos lá. valores. Explica para nós. Eu peguei os 5 principais valores da vida. Hoje os meus valores, Deus, saúde, família, trabalho, dinheiro. Ótimo. Eles estão alinhados. Antes era trabalho, dinheiro, família, saúde e Deus. O que eu abri mão? Deus, ficou por Deus no e família. último, e família. Porque eu fui trabalhar para sustentar minha família, porque eu estava a 450 quilômetros de distância da minha cidade natal, não tinha ajuda, não tinha suporte, e aí eu fui trabalhar. Então eu trabalhava 12, 14 horas por dia, dentro de um shopping, tinha uma folga um final de semana a cada 15 dias. Quando eu chegava em casa, minha esposa estava exausta, e aí surge a primeira crise, aos 7 anos de casado, porque a gente longe, só contando com os dois, eu me matando de trabalhar e ela se matando de cuidar dos nossos filhos. E eu falei, peraí que tem alguma coisa errada. Eu engordei 15 quilos. É mesmo? Depois eu te mostro uma foto Eu minha. não consigo imaginar você. Você não tem com- ideia, eu era muito balão. Eu engordei 15 quilos, eu perdi contato com a minha espiritualidade, quase joguei meu casamento fora. Eu falei, não, parou, tá errado. Aí eu fui me reconectar com a minha fé, fui cuidar da minha saúde física para que eu tivesse energia à disposição para poder cuidar da minha família e cuidar do meu trabalho. A minha performance Porque quando mudou. você muda a ordem dos valores, também vai mudar a maneira como você encara a vida e faz as coisas. Exatamente. E isso é uma ferramenta. Quando eu tenho clareza, eu tenho poder, paz e transformação. Então isso é um jargão que eu uso muito. Você tem clareza dos seus principais valores? Porque você vai se comportar com base nos seus principais valores. Mas aí como é que faz para inverter a ordem dos valores? É uma coisa só simbólica, automática? Você precisa ter um profissional te ajudando a entender isso, por isso que eu fiz formação em coach, treinamento comportamental de alto impacto emocional. E aí quando você inverte esses valores e fala, não, peraí, isso aqui está acima, isso aqui é importante, e cada um no seu devido tempo e horário, sem abrir mão dos demais, ok? Consegue. Você consegue. E aí eu fui entender, tá bom, mas para eu organizar tudo isso, eu preciso organizar algumas coisas também. Então, aí eu fui estudar gestão de tempo. Vamos segurar sobre a gestão de tempo para Vamos. nós falar depois dos nossos comerciais. A gente vai fazer um breve intervalo. Boa. Para você que está gostando do bate-papo sobre carreira, transição, sobre valores, que é Boa. muito legal, a gente vai falar no próximo bloco sobre gestão de tempo. Então fica aqui, até depois dos comerciais. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Olá, estamos de volta para o nosso segundo bloco aqui com o Saulo Bocaneira. No nosso primeiro bloco tivemos uma conversa interessantíssima sobre como ele começou a sua carreira, Sim. de onde vem tanta expertise e essa mentalidade aí que é incrível, invejável. Quando a gente percebe que essa consciência ela se organiza, Sim. a produtividade ela deixa de ser esforço e passa a ser a direção. Então, no bloco anterior, você falou sobre os valores, como eles devem estar alinhados,
como a ordem dos valores vai inverter também a nossa... Como a gente vai reagir, como a gente vai ter uma direção diante disso. Uhum. E aí você estava falando um pouco sobre a gestão do tempo. Aí eu falei, dá uma seguradinha aí. E aí eu gostaria, né, agora que você pudesse continuar, para que a gente pudesse continuar a conversa, a ideia. O que você acredita que mais moldou aí a sua forma de pensar hoje? O que mais mudou a minha forma de pensar, Michele, é que não existe só uma organização externa. Ok. Tá bom? Para eu ser uma pessoa olha o que eu tô falando, ser alguém organizado não é só ter organização. Então a pessoa às vezes se esforça para ter uma organização externa, sendo que a interna tá uma bagunça. Então, o que eu comecei a estudar e a entender que para eu ser alguém organizado, eu preciso mudar a minha mentalidade, mudar o meu emocional, então eu ajusto mentalidade, ajusto emocional para que o meu comportamental seja congruente. Então, a mudança da mentalidade, da forma de pensar, da forma de interpretar as coisas, o ponto de vista que você tem sobre as situações cria a tua realidade. Então, quando você começa a ter uma visão diferente daquela costumeira tradicional e você cria uma nova mentalidade, o seu emocional começa a estar mais sob domínio, consequentemente o teu comportamental é mais fácil. Mas aí como é que faz para criar essa nova mentalidade? Treino. Pergunta de milhões. Treino, muito treino, porque é algo que eu estou há 15 anos treinando já empresas e empresários, eu continuo até hoje destravando e praticando novas mentalidades. Certo. Até hoje, não paro. Então, cada nível que você sobe, cada degrau que você sobe, que você se destrava, você vai deparar com um outro nível mental que vai falar, eu cheguei no final. Não. Evolução não tem fim. Caramba! E até hoje eu continuo fazendo. Então, quando você tem as ferramentas certas, você começa, e aqui até trazendo um pouco de ferramenta para vocês, é duvidar da sua forma atual de pensar. Uau! Porque se você começar a duvidar, peraí, como assim eu não posso? Como assim eu não consigo? Como assim eu não mereço? Como assim eu não sou capaz? Mas e se eu fosse capaz? Eu não conseguiria? E se eu aprendesse? Se eu desenvolvesse? O fato de eu duvidar, eu tiro a atenção do problema e aí eu começo a focar na solução. Quando a gente começa a utilizar algumas ferramentas assim, de mudança mental, comportamental, você começa a questionar um programa atual instalado e você consegue reprogramar essa mentalidade para aquilo que de verdade faz sentido para o que você quer, para aquilo que você busca. Então, tudo começa no mental. Eu sou fascinada por esses assuntos de mentalidade, também. neurociência, neuropsicologia. Então, assim, você falou, né, antes, eu não gostava de estudar e tal. Quando a gente gosta do assunto, a gente vai e estuda há muito tempo. Eu hoje sou fascinado. Nossa, então se você hoje pegar meu YouTube, eu falo que a gente conhece uma pessoa pelos vídeos que ela assiste, pelos livros que ela lê, é só mentalidade, desenvolvimento, espiritualidade. Então é algo que eu me conecto muito. Então acho que é por isso que eu tô tão fascinada com o que você tá falando, porque se as pessoas entenderem que tudo começa aqui na nossa mente, a gente consegue ter ser humanos melhores, não é? Ser humanos pensantes e não programados. Exato, porque a programação, como você explicou, vem lá daquele tempo pra gente fazer mais e mais. Porque os vovós, as nossas vovós, nossos pais falavam que é pra você precisa de uma vida estável, de um trabalho seguro. Porque eles precisavam daquilo. E tá tudo bem. Eles precisavam de um lugar que pagasse para eles terem uma tranquilidade. Então nasce daí uma mentalidade de estabilidade. E aí, no caso, assim, com toda essa sua experiência, né, você é uma pessoa que está sempre se desenvolvendo. Sim. Eu conheci, inclusive, o Saulo, a gente estava aqui comentando que já tem quase 10 anos. Quase 10 anos. Num evento que a gente fez. Que a gente participou juntos. Sobre desenvolvimento pessoal. As pessoas acham que é besteira desenvolvimento pessoal. Acho que está mudando. Isso foi uma das maiores... dos maiores confrontos que eu tive na vida. Porque o confronto foi dentro de casa. É mesmo? Não com a minha esposa, foi com a minha família. Essa balela, estuda comportamento e desenvolvimento pessoal. Você agora vai virar coach. Aí eu falei, gente, virei coach.
Você tá maluco? Você precisa de um trabalho, você precisa de um emprego, porque olha teu cunhado, ele tá lá em tal lugar no banco, olha o plano de saúde que ele tem. Fala, meu Deus! Exato. Você entendeu? Mas por quê? Elas foram programadas para buscar estabilidade. Exato, é diferente. Só que o comportamento humano me fez entender que a estabilidade não existe. Não existe. Ok? Ok, concordo. Porque ela foi criada, inclusive, pelo nosso governo para criar uma estabilidade. E olha a nossa Previdência, que não tem estabilidade nenhuma. Exato. Posso provar que estabilidade é doloroso? Por favor. Posso. Vai, segue adiante. Essa xícara, ela tá aqui em cima. Ok. Ela tá estável aqui em cima. Está, sim. Ela não tá parada. Tá paradinha. Então, estabilidade tem a ver com estar parado? Nesse contexto, depende do contexto. Depende do contexto. E se eu pegar um objeto, como por exemplo, talvez uma caneta, e ficar segurando no dedo? Quanto de esforço eu preciso para manter aquilo estabilizado? Ou, imagina que você está andando naquele slackline. Sim. Quanto de esforço eu preciso fazer para me manter equilibrado? Bastante. E as pessoas estão gastando muita energia buscando estabilidade. Quem quer crescer tem que soltar mão da estabilidade. Então, se o meu valor é crescimento, como que eu busco estabilidade? Percebeu? Então, a sua maior estabilidade, e aqui vem uma incongruência, a sua maior estabilidade vai estar no crescimento, que é onde você vai ficar cada vez melhor e mais tranquilo. Nossa. Então, a busca pelo crescimento vai Sim. fazer com que você tenha cada vez mais essa estabilidade, que é muito mais a sua tranquilidade pessoal, mental e emocional, do que propriamente uma estabilidade. Então, estabilidade teria a ver com movimento. Com movimento. Estar sempre galgando coisas novas. Sempre buscando mais. Muito incrível. E aí, como é que você fez para pegar todas essas ideias, todos esses ensinamentos que você tem? Hoje aí você transformou num método. Transformei você num ajuda método. muitas pessoas, que eu sei que você aumentou o faturamento de empresas. É Sim. só empresarial, é pessoa física? Como é que é? Eu comecei fazendo isso com donos de agências de viagem, Ok, que já era a sua até área. porque era a minha área. Sim. E aí eu comecei a ajudar essas pessoas e cuidando da mentalidade, do emocional e do comportamental dessas pessoas. Me tornei especialista em gestão de tempo, inteligência emocional, inteligência comportamental, enfim. Só que elas começaram a aumentar o resultado financeiro. Que E incrível. aí eu falei, que estranho, eu não falo de venda, né? Como que assim? E as pessoas começaram a produzir mais. E aí eu fui fazer uma pesquisa com essas pessoas. E aí eu me assustei. A média de crescimento é de 20% a 50%. Só que tem gente que dobrou o faturamento em 6 meses. Eu tenho cases comigo de sucesso que ela multiplicou por 4 o faturamento, por 10 o faturamento num prazo de 2 anos. Nossa. Então, exatamente por causa da mudança mental, emocional e o comportamento. Seria... E aí você vai ajustando o interno e o externo com técnicas, com gestão no tempo, com gestão das energias. Ok. E aí nasce um método chamado pentagrama da alta performance. Uau. É. Que é essa performance consciente que você fala. Exatamente. E o que seria... A performance consciente, ela usa como base a produtividade humanizada. Ok. Que pouco se ouve falar de produtividade humanizada. A produtividade humanizada vai trabalhar exatamente a pessoa dentro da sua limitação, da sua característica, da sua matriz humana, como que ela funciona, o que ela precisa ajustar neste comportamento para ela alcançar aquilo. Então faz-se uma análise dessa pessoa, qual é hoje a base dela? É uma pessoa mais comunicativa, mais analítica, ou ela é de mais ação? Quais são os sabotadores que estão ali hoje trabalhando sobre ela, que a gente precisa ajustar? Ajusta esses valores íntimos, você pega tudo isso, coloca num plano estratégico, ajusta o dia dela numa gestão de tempo. Como a pessoa funciona. Por isso produtividade humanizada, Michele. Ok. Você é uma pessoa diurna? Não, Eu sou uma pessoa diurna. eu sou noturna total. Você é noturna total. Eu vou falar pra você, Michele, acorda às 6 da manhã Não que você dá. vai produzir. Você não vai produzir. Não. Só que quando eu entendo o comportamento humano, que você funciona, Certo. e a gente consegue entender os melhores horários do dia que você tem uma entrega natural de energia, Sim. se a gente colocar as tarefas de alta prioridade ali,
a sua entrega vai ser mais fácil, sem esforço e com menos gasto energético. Naturalmente Bacana. você aumenta a sua produtividade, consequentemente o seu faturamento, que é uma consequência. Então Certo. o que eu faço nesse método de uma maneira reduzida, simples aqui? É gestão das prioridades, Ok. gestão das energias, que são 4, e a gestão no seu tempo. Gestão das energias? Física, mental, emocional e espiritual. Tá Quando tudo você interligado. alinha as suas energias. Uma pessoa que, vamos dizer o vovô, né? Ok, Saco vazio não para em pé. exato. Vá cuidar das suas energias. Como que é que a gente cuida da energia física? Atividade física. Claro. Boa noite de sono, alimentação, hidratação e suplementação alimentar. Cuide da sua energia, para que você possa cuidar do resto. Segundo, energia mental. O que você lê, o que você absorve, como você pensa, como que você responde às situações. Ainda mais Que com vai as gerar- redes hoje sociais. Tá difícil. Que está te distraindo. O tempo todo ali, O a tempo dopamina todo. barata, vídeos curtos. Gente, quando vejo, eu falo, o que eu tô fazendo O aqui? que eu tô fazendo Passei uma Você hora. entrou num buraco negro e nunca mais saiu. Infinito, é isso aí. Exatamente. Então cuida da sua energia. Porque aquilo é uma opção, né? Você entra porque você quer. Olha que louco. Nossa, eu entro porque eu quero. Eu entro porque eu quero. Porque eu escolhi. Porque eu tô precisando do quê? De um pique. Prazer imediato consciente. Então eu clico ali para ter um pouquinho de satisfação diante de um dia corrido. Aham. Aí a gente tem a energia emocional. Como que você reage ou responde às situações? Porque as pessoas estão vivendo em estado de alerta o dia inteiro. O que antes, Michele, era pra gente ter uma situação física de proteção. O medo nasceu pra gente se proteger. Sim. Vou entrar numa savana, tá vindo um bicho, deixa eu correr. Para isso existe o medo. Um pensamento da pessoa de que algo vai dar errado no dia dispara a mesma quantidade de noradrenalina, cortisol e adrenalina na pessoa. E ela fica o dia inteiro num estado de alerta constante. Aí eu te pergunto, Meu Deus. uma pessoa o dia inteiro num estado de alerta constante, como que ela chega no final do dia? Exausta. Exausto. Destruída. Percebe? Então a gente vive em estado de alerta, chega no final do todo. dia exausta, cansada, destruído. Como que eu vou performar no dia Mas seguinte? aí, no caso assim, a gente tem que ficar cuidando dos nossos pensamentos o tempo todo, monitorando. Para isso existe a frase orar e vigiar. O que eu tô o pensando? tempo inteiro. Peraí, isso aqui é meu ou eu de alguém? Eu tô repetindo um pensamento de alguém aqui. Não, Sabe calma. que eu não sei se você conhece, eu gosto muito do professor Hélio Couto. Adoro. Adoro. Sou discípulo dele. Eu também, sobre física quântica, essas Sou coisas. discípulo dele. Então, há mais de 10 anos. Olha, você tá à frente. Eu tenho 5 ou 6 anos. 6 anos. desde Estudei 2020. todo o material dele. É Eu assisti muito os bom. 70 vídeos dele. É mesmo. É sensacional. Eu sempre tô assistindo aulas, vídeos, é incrível. É o trabalho dele mental, parte disso eu coloco hoje dentro das minhas Que mentorias. incrível, porque ele fala assim, você não pode se dar o luxo de pensar negativo, você Não. não tem esse luxo. Você não tem o luxo de soltar os seus pensamentos. E quando você entra nessa programação, você cancela aquilo imediatamente e escolhe o Sim. tipo de pensamento para gerar um tipo de emoção diferente. Adoro. É você que está no domínio, não é o outro. Ah, mas o outro me irritou. Não, a irritação está dentro de você, meu Ai, amor. é tão difícil assumir isso. A irritação está dentro de você. E é isso que a gente precisa trabalhar. É este domínio. Até porque o grande lá em cima Sim. criou cada um de nós com uma identidade pra gente cuidar da nossa vida e parar Exato. de cuidar da dos outros. Exato, exato, Não é? exato. Sensacional. Me fala uma coisa, hoje quando a gente tem grandes opções, Sim. eu percebo que o problema hoje não é a falta de opção, mas é o excesso delas. Total. Como é que a gente faz para tomar decisões mais rápidas, mais conscientes, Sensacional. mais direcionadas? Eu me perco, às vezes eu vou num restaurante, um cardápio com um monte de opções ali. Eu sinto dificuldade. Agora, se eu vou em um que tem 5 pratos, nossa, É. esse, é mais fácil. Sim, a neurociência explica que quanto mais opções nós temos, menos poder de decisão nós temos. É isso aí, concordo. Ok? Uhum, Então, se eu tenho 10 opções, ok. eu começo a ter problema para decidir. Sabia que decidir cansa? Cansa demais. Aí a gente não decide, às A vezes. gente não decide. Muito bem. Então, o que é o ideal? Entre o prato A e o prato B, qual que eu escolheria? O A. Legal. Entre o A e o C, qual que eu ficaria? Ainda eu fico com A. Entre o A e o D, qual que eu ficaria? A ficaria com D. Pronto. Tá. Simples. Eu vou entregar uma outra mentalidade que eu desenvolvi e que ela é muito verdadeira.
O que a gente prioriza, a gente faz. O que a gente não prioriza, a gente não faz. Você já percebeu isso? Sim. Se eu priorizo entrar ali no celular e ficar rodando, fui eu que priorizei, fui eu que escolhi. E eu fiz. Se eu não priorizar a atividade física, eu não vou fazer. Se eu não priorizar cuidar do meu emocional, eu não vou fazer. Se eu priorizar trabalhar 12, 14, 16 horas para atender meu cliente, porque ele é o rei, ele é o mais importante, olha a mentalidade, eu vou priorizar. O que eu priorizo, eu faço. O que eu não priorizo, eu não faço. Se eu tenho clareza mental, estratégica, do que de verdade é prioridade para mim, em cada área da minha vida, que são 5, eu tiro uma prioridade e torno aquilo a coisa mais importante naquele horário que eu me destino a fazer aquilo. Nada é mais importante do que aquilo naquele horário. Eu vim com você, cheguei aqui, qual é a única prioridade agora? Isso. Estar presente. Ponto. Não tem negociação, não tem outra conversa, não tem outra opção. Isso é a coisa mais importante a ser feita agora, porque eu priorizei. Disse não para 10 outras coisas para dizer sim para uma. Nossa, então a gente tem que aprender a falar não. Okay. Isso é muito doloroso, porque a gente tem um sabotador dentro da gente que quer agradar tudo e todos. Para ser amado e ser aceito, não é? Porque a gente não teve isso na infância. Aí... Percebeu? Então, Sim. se eu priorizo, eu faço. Se eu não priorizo, eu não faço. Aprenda a tomar decisões rápidas entre 1, 2, 3 e 4. Decida e toma uma decisão, para você não gastar energia mental e emocional tendo que decidir coisas, perdendo a sua energia, e aí você chega em casa mais desgastado. E quanto tempo você acredita que uma pessoa ela consegue mudar a maneira que ela se comporta, que ela enxerga o mundo através desse seu Sensacional. método? Existem dois caminhos. Muito difícil? Então, existem dois caminhos. Um caminho é o alto impacto emocional, Ok. que aí a pessoa muda imediatamente essa mentalidade. O outro é a repetição, que pode levar entre 30 dias e 266 dias para mudar uma mentalidade, pode levar até 6 meses, dependendo do comportamento, até 1 ano. Okay. Então a repetição me ajuda a criar uma nova mentalidade que cria um novo emocional, que cria um novo comportamental. Consequentemente, cria um novo resultado. Incrível. Então a repetição pode ajudar bastante nesse caso. Você ajuda. E eu ajudo. Olha, gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que fazer um breve intervalo aqui. Boa. O Saulo tá entregando tantas ideias aqui que quem conseguir aplicar pelo menos uma delas, eu tenho certeza que já vai sair à frente de muita gente. Então fica aqui, vamos para um breve intervalo e logo estamos de volta. Até já! Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Olá, estamos de volta para o nosso último bloco do nosso Branding 360, uma conversa incrível aqui com o Saulo Bocaneira, muito obrigada. Disponha. Compartilhando vários ensinamentos. E nesse último bloco, particularmente, não quero puxar sardinha para o meu lado, mas é um bloco que eu adoro, onde a gente fala sobre posicionamento, sobre imagem, e a gente tem um ping-pong aí no final, hein, Saulo? Quando a gente fala de performance, inevitavelmente nós chegamos em um valor percebido também, de como a pessoa está se saindo nisso tudo. Gostaria de perguntar para você, você acredita que hoje as pessoas ter agenda cheia para elas significa sinal de alta performance? Há muitos anos atrás, talvez algumas décadas atrás, isso era sinônimo de performance, uma agenda cheia. De novo, uma mentalidade que não é ajustada, ela continua sendo automática e isso vira uma verdade. Ok? Então, há muito tempo atrás isso era uma verdade, hoje já não mais. Porque alta performance não é sobre fazer mais ou menos, é sobre fazer o que se requer ser feito, quando se requer ser feito, e de maneira inteligente e intencional. Então, não é sobre fazer muito e nem sobre fazer pouco. É sobre você ter, ao menos, de 3 a 5 grandes prioridades no dia, para que você, com foco, atenção e intensidade, você possa dar mais atenção para aquilo que de verdade vai te ajudar a alcançar o seu resultado. Então, começou uma ideia de que nós temos lá o
o 4 a.m. Club, 5 a.m. Club. Sim. Uma pessoa como você, Michele, funciona? Eu até tentei, hein? Mas não vai funcionar. Eu tentei. Não Acordar vai às 5 da funcionar, manhã. porque a gente precisa entender como funciona o nosso ciclo circadiano. Então, ter uma agenda cheia te respondendo, hoje, é sinônimo de desorganização. Caramba. É. E quando você aplica, as pessoas, né, acham que talvez rotina, você Sim. acha que isso liberta a pessoa ou deixa ela mais aprisionada? Nossa, fantástico a sua pergunta. Rotina é liberdade. É liberdade? Rotina é liberdade. Muita gente pensa o contrário. Rotina, nossa, porque rotina me aprisiona. Como Certo. assim? Vamos olhar para a mentalidade. Ok. Quando você coloca algo na sua rotina, você não vai fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, quando precisa ser feito? Sim, Isso é liberdade, sim ou não? sim. Então, quando eu interpreto a rotina como algo que é valioso para mim, que vai me levar para onde eu quero, que eu vou fazer o que se requer ser feito, quando se requer ser feito, no tempo que eu quero, do jeito que eu quero, isso é total liberdade. Exato. Vendo por esse lado, sim, concordo. Então, rotina sim, e a rotina, ela cria liberdade imediata, porque você faz o que você quer, e ela te leva para a sua liberdade futura, que é a sua independência. Então, a rotina, ela gera liberdade, e ela, por si só, já é liberdade. Porque muita gente fala, eu não gosto de ter rotina, a rotina é chata, a rotina não sei o quê. Então, essa pessoa, normalmente, na matriz humana dela, ela tem uma busca por variedade e mudança muito intensa. É uma pessoa que ela precisa fazer coisas novas, buscar coisas novas constantemente para ela se sentir validada, bem satisfeita. Deus, eu acho que eu sou essa pessoa. E aí o que começa a acontecer com essas pessoas? Elas começam a buscar variedade e mudanças em comportamentos que não são legais. E aí começam traições, vícios de diversas formas, enfim, até pessoas Entendi que a acabam causa. buscando, não há necessidade de comentar aqui, mas as pessoas buscam essa variedade fora, sensações. porque ela precisa se sentir fazendo coisas novas. Ok. Ok? Se a gente não ajusta isso, e eu tive um rapaz que tem um valor de variedade e mudança muito alto, Sim. e um valor de liberdade muito alto. Quando chegava no final de semana, ele queria variedade, mudança e liberdade. E quando ele precisava se dedicar para o negócio dele, ele não se dedicava. Meu Deus. Percebeu? Uhum. Como que a gente atrapalha através da mentalidade? Então, quando eu tenho clareza dos meus valores, eu consigo mudar. Então, sim, rotina liberta. Vou aderir à rotina, mas desde Ótimo. que ela pode ser maleável, uma rotina, Total. né? Aliás, uma agenda hoje de alta performance, ela é flexível, ela é holística, Ok. ok? E ela tem que ter tudo dentro da agenda. Você, sua família, seu trabalho, sua saúde, sua espiritualidade, o que ela é a tua agenda, ela não é uma agenda do teu trabalho. Exato. Ela é tua agenda. Então, quando você coloca tudo na sua agenda e cria essa flexibilidade para você mudar as coisas, essa agenda flexível é uma agenda de alta performance. Nossa, muito incrível. Saulo, muito obrigada Essa por é uma você das coisas que eu compartilhar ensino. isso. É uma honra. Tô adorando. Agora, falando um pouquinho sobre imagem, você acredita que a maneira como você se posiciona, a maneira Sim. como você fala, Sim. a sua narrativa, impactam diretamente aí a sua percepção de valor? Total. Porque você é uma pessoa que tem muito conhecimento, eu vejo que hoje a maioria das pessoas, elas têm muito conhecimento, mas às vezes esse conhecimento não é percebido da maneira certa. Sim. A postura, talvez o jeito que ela comunica. Total. Eu percebo que você agrega muito valor aí na sua imagem pessoal. Sim. Então, o que você acredita sobre isso? Que caminha lado a lado? O que você Michele, acha? eu não só acredito, como eu precisei aprender isso, porque quando a gente não tem clareza de que a sua roupa, o teu cabelo, a sua barba, a forma como você veste, a forma como você fala, dentro de um arquétipo, ele vai comunicar algo. E às vezes o que você comunica versus o que você mostra cria ruído. Certo. E hoje eu vejo muitas pessoas com esse ruído entre o que fala, entre o que veste, entre o que entrega. E quanto mais clareza você tem desse ruído, melhor você constrói o seu branding. Eu fui uma pessoa que passei por uma mudança de branding
total. Muito. Meu óculos era quadrado, Eu ia falar porque do seu eu era óculos. extremamente perfeccionista, eu tinha que estar perfeito, meu cabelo tinha que estar tudo certinho, arrumadinho, porque eu precisava daquela perfeição interna. Olha que Exato. loucura isso. Sim. Então eu precisei ajustar meu branding, depois eu comecei a entender sobre os arquétipos, aí eu fui descobrir quem estava regendo mais em mim, descobri um arquétipo que estava dando ruído, Qual era? o amante. O amante? O amante. Eu estava com muito arquétipo do amante, do acolhedor e tudo mais, e eu tenho 2 arquétipos muito fortes, que é o sábio e o governante. Muito mais o Muito, sábio. é perceptível na sua imagem. Olha aí que legal. Perceptível. Porque foi muito bem trabalhado. Então eu fiz hoje todo um trabalho de posicionamento, de marca do Saulo Bocaneira, que envolve a clareza do qual é o meu arquétipo, qual tipo de roupa, Ok. as minhas tonalidades de vestimenta, a minha narrativa, para que não haja ruído no que eu Mas- faço, eu entrego. Saulo, só para quem às vezes não sabe o que é arquétipo, a gente tem 12 arquétipos aí 12 de Carl arquétipos. Jung, e aí a gente acaba se moldando, comportando conforme os arquétipos. Exato. Então, depende do que você quer comunicar, o que a sua marca pessoal deseja transmitir, você vai ter esse Exatamente. arquétipo. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você. Fala. Você não acredita que quando as pessoas falam, eu quero pegar ou ser o arquétipo do governante, Uhum. será que elas não acabam se auto-sabotando e criando uma percepção que não é delas? Total. Eu entrei para uma mentoria que eu contratei uma vez, e aí esse mentor, que hoje é um mentor referência no mercado, Certo. ele falou assim, não, porque você tem que ser o arquétipo do governante para você vender high ticket. Ok, impôs, né? Impôs. Uhum. E eu comecei a me tornar esse cara do governante, lá, lá. Me lasquei. Não tive era muito nada, não você. tinha nada a ver comigo. E acabei não conseguindo vender. Eu falei, parou. Saí, Certo. finalizei o contrato com ele, saí, e aí eu fui conhecer outras pessoas. E aí eu comecei a entender de verdade quem é o Saulo. E o que o Saulo entrega. É isso. Porque o Saulo entrega mudança mental, comportamental e emocional. Quem que faz isso? E aí eu comecei a entender quem é essa pessoa da minha essência. Fui ajustando isso com minha vestimenta, que eu tive toda uma consultoria para trabalhar isso. Sim. E aí quando eu entendi o que de verdade eu faço com o que eu entrego, quem eu escolho ser, mas na minha essência, ficou mais fácil. Então a gente tem, por exemplo, uma loja de motos que vende um tipo de moto que ela é um fora da lei. Tipo uma Harley Davidson. É arquétipo do... Ai, do fora da lei. fora da lei, isso. Do fora da lei. Sim. Eu não vou subir na moto com uma roupa dessa. Sim. Você tá entendendo? Não combina, né? Eu não combino, eu sou um fora da lei. Sim. Como que eu sou um fora da lei, cara? Então, essa ideia precisa estar muito boa entre o que a empresa distribui versus o que ela é. Para não ter essa síndrome do impostor também, não é? E depois que eu estudei isso, eu fiquei extremamente preocupado. Porque o que tem de marca com branding desajustado e pior, marcas de inocentes, sim, entregando todo um arquétipo do inocente ali no seu estabelecimento, só que vendendo para criança. Nossa. E vendendo álcool para o adulto, no mesmo lugar. Então, eu fico assim, como que isso acontece? Percebe? Sim. E isso destrói uma marca. Então, eu acho que o trabalho que você desenvolve é fabuloso. Obrigada. Tem mais pessoas que precisam se conhecer. Exato. Daquilo que ela entrega, daquilo que ela faz, daquilo que ela é na essência. Sim. Para ela poder, sim, ajudar outras pessoas. Você acredita que uma pessoa que ela tá desorganizada internamente, não tem clareza mental, emocional, ela transmite isso externamente? Total. Aquilo que você é por dentro, você é por fora. Certo. Então, quem está desorganizado mental e emocional, o comportamento será desorganizado. E a sua narrativa não vai ser congruente com aquilo. Ok. Então, a pessoa precisa se organizar mentalmente, ela precisa se organizar emocionalmente, para o comportamento dela ser congruente e ela ter profissionais que ajudem essa pessoa a se entender com aquilo que ela quer entregar. Claro. É muito simples.
Então nem todo mundo tem que ser sábio, nem todo mundo tem que ser governante, nem todo mundo... Não! O que você faz, qual é o seu negócio, qual é a sua empresa, para que você entenda como funciona tudo isso. O branding, para mim, ajustou minha vida. Não, eu lembro que quando eu te conheci, eu lembro Sim. até hoje da sua camisa. Você acredita? Sabe qual era? Uma camisa xadrez vermelha. Eu tenho ela até hoje, eu guardo aquilo como recordação. Uma camisa Como xadrez pode? vermelha. Com uma calça jeans, acho que era um tênis, não sei se era sapatênis, alguma coisa assim, eu lembro até hoje. E me lembrando daquela época. Olha como que marca. Para agora, a gente fala assim, os homens são visuais, as mulheres são auditivas, mas não, todos somos visuais. Todos somos visuais. Porque o nosso cérebro, ele processa 60 mil vezes mais imagens do que palavras. Então, a Olha imagem, isso. ela marca muito, e me marcou muito. Então, comparando você daquela época com agora, você deu um salto muito Absurdo. evolutivo, grande. E eu percebo assim, se você chegasse aqui, eu não te conhecesse sem abrir a boca, eu já sei que o seu trabalho, que a sua mentoria tem um valor agregado muito alto. Olha Por quê? isso. Pela tua postura, pelo teu posicionamento, pela forma como você está olhando para o ambiente. Então, é a interação de tudo, não é? Postura, comunicação, a roupa. Foi uma construção e, na verdade, Muito incrível. esse é o Saulo. Ok. E eu virei, não sou sábio, eu sou aquilo. Sim. Aquilo era na minha essência, e o que eu adoro fazer, Ok. não é? Que é ajudar pessoas, treinar pessoas. Então, a gente tem todos os arquétipos, a gente sabe disso. Mas aquilo que mais me alegra ser, eu consigo ser na minha essência. Ajustando. Ajustando. Lapidando, é isso aí. E aí eu saio, nossa, gente, de uma camisa vermelha quadriculada, Tá parecia tudo que eu tava bem. na festa junina. Acontece. Mas parabéns. Não é? Maravilhoso, obrigado. Obrigada, Saulo. A gente vai agora para última parte aqui do nosso bloco, que é Fechado. o ping-pong. Eu pergunto, você responde. Combinado. É uma frase e você fala a palavra que vem aí à sua mente. Então, algo bem, Vamos ao desafio. bem tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Uma palavra que define você hoje. Sabedoria. Um medo que você venceu. Perfeccionista. Um valor inegociável. Deus. Um erro muito comum no seu mercado. Produtividade é fazer mais e não descansar. Uau. Produtividade para você é Fazer o seu melhor que você pode com o que você tem. o que te move quando o cansaço aparece. Descansar para eu me reabastecer. Sucesso hoje é Ser tudo aquilo que eu nasci para ser. uau. Um hábito que mudou a sua vida. Ler. Um momento que te marcou. Nascimento dos meus filhos. Você se realiza quando? Quando eu ajudo pessoas e treino pessoas. Uma verdade que poucas pessoas estão prontas para ouvir. Você pode ser muito mais do que você imagina. Você já é muito mais do que você imagina. Mente saudável para você é Mente que está no domínio e não no automático. uma curiosidade que pouca gente sabe sobre você. Eu já fui muito moleque. Evolução, é isso, né? Evolução. Eu já fui muito moleque. Um livro. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Um hobby seu. Hobby? É. Fumar cachimbo. É mesmo? Eu amo. Caramba. Amo. É o meu momento de ócio criativo. Uma comida que tem memória afetiva. Salada de feijão com mandioca e cebola que minha mãe fazia. Ah, até fechou o olho. É delicioso. Qual a sua bebida favorita? Água. Um elogio que você nunca esqueceu. Ela tá aqui. Um elogio? Eu casei com você por causa do seu dinheiro. E eu falei, que dinheiro? Falou, aquele que eu sei que um dia você vai fazer por nós. Uau! Que lindo! Ela colocou em mim
de verdade uma confiança do meu masculino. Que lindo. Porque eu me tornei realmente um homem masculino, na essência, porque eu sempre tive uma pessoa que há 27 anos está do meu lado me empurrando. Parabéns, Tati. Maravilhosa. É. Que lindo. Uma saudade. Meus pais. Um hábito que mudou a sua vida. Quando eu acreditei que eu podia treinar pessoas. O que te tira do sério? Eu ainda não sou perfeito, graças a Deus. Trânsito. Trânsito? Me tira do sério? Ai, eu preciso confessar. Um conselho que você daria hoje para quem vive no caos? Para, respira, muda sua mentalidade, controla seu emocional, porque você pode ser melhor. Você merece ser melhor. O Criador te fez para ser tudo aquilo que você merece ser. Amém. Uma mensagem final que você gostaria de dar para as pessoas que querem crescer sem se perder? Pode olhar essa câmera aqui, ó. Eu parto do pressuposto que nós nascemos à imagem e semelhança do grande Criador. Dê o nome que você quiser a Ele. Só por causa disso, você tem 3 coisas na sua identidade, capacidade e merecimento. Você nasceu para ser mais. Você pode muito mais e você merece muito mais. Não é sobre só acreditar. É sobre deixar de verdade essa força que Ele te deu sair para que você possa viver tudo o que você merece, para que você possa vivenciar tudo aquilo que você escolhe, porque você não nasceu para ser medíocre, mediano e pequeno. Você pode muito mais do que você imagina. Uau, que linda mensagem, Saulo. Obrigado. Muito obrigada. Amei ter a sua participação. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu tenho certeza que foi incrível. As pessoas que assistiram, eu tenho certeza que elas vão sair transformadas. Produtividade nunca foi sobre fazer mais. Talvez sempre tenha sido sobre parar de fugir do que realmente precisa ser organizado por dentro. Porque no fim, não é o tempo que te falta, é a clareza. E quando ela chega, tudo muda. Decisão, direção e resultados. Que essa conversa possa ter te inspirado a evoluir. Eu sou Michele Sofiati, esse foi o Branding 360. Baixe o aplicativo da TV Judaica e não perca nenhuma entrevista. Até o próximo programa. Tchau, tchau.